Olha, eu vou falar, primeiro vou começar a dar minha opinião, depois deixo para o Wellington. O país europeu, eu não sei se eu teria o país europeu mais aberto, mas eu sei que a Alemanha tem uma certa sensibilidade para o evangelho. Eu sei que a Inglaterra, embora não faz parte da União Europeia hoje, mas tem uma certa sensibilidade. Portugal, eu creio que tem uma certa sensibilidade, mas eu falo assim, certa sensibilidade, mas não é como o Brasil, né? Não é como talvez outros países, mas assim, é um país que tem uma certa abertura. A França é entre os, se não é o país mais difícil, é entre os países mais difíceis para serem evangelizados. Mas outros países eu não sei, não saberia te dizer. Países mais abertos. Eu sei esse que eu falei para você por algumas razões, né? Mas outros não sei. Não sei se o Edson, você tem alguma opinião, algo sobre isso, sobre essa questão? Um país da Europa mais aberto para o evangelho? Não sei se menos fechado, talvez, né? Seria melhor. Agora tem que ver que aspecto de aberto, né? Sim. Se for aberto em relação ao governo, se é mais aberto em relação à mentalidade, né? Então fica... Eu acho assim, vamos falar da Europa. A Europa, ela vive basicamente o mesmo contexto, né? Claro que se você vai para Portugal, você tem ali um país ainda mais católico, mais praticante, mas também que vive muitas coisas semelhantes ao resto da Europa, né? E então, assim, no geral, a Europa ela tem quase que o mesmo contexto, com algumas variações, né? Uns com a tradição mais protestante, né? Outros com a tradição mais católica, outros com a questão do ateísmo mais impregnado já com algumas gerações, que é o caso da França, apesar da sua tradição católica. Então, assim, no contexto geral, a Europa ela meio que está assim, parecida, né? Sim, sim. Em relação ao percentual, né? A gente não pode apontar assim nenhum país que está como o Brasil, assim, a gente pode dizer, são quase 40% de evangélicos, igrejas grandes, a gente não tem isso aqui na Europa. A sensibilidade espiritual também, né? O brasileiro tem, mesmo embora não seja às vezes cristão, né, os brasileiros, mas tem uma certa sensibilidade espiritual. Países africanos são bem abertos, né? A gente ouve gente falar, mas assim, a Europa em geral é bem fechado e é talvez o menos fechado, né? Eu acho que seria até a pergunta seria mais objetiva nesse aspecto, mas é o que a gente vive, é o desafio que a gente tem, mas não é porque tem essa dificuldade que isso nos tenha que trazer desânimo, ao contrário, a gente tem que ser perseverante, porque embora às vezes é uma agulha num palheiro, mas a gente está aqui para anunciar e pregar o evangelho e Deus que vai nos ajudar aí, né, nesse trabalho.